Bom, nessa aula então eu vou falar sobre tipos de dados, tá, no JavaScript. Para adicionar a pasta tipos de dados, você pode vir aqui, ó, File, Open Folder, e aí você vai no diretório onde você está colocando aí os exercícios das aulas, tá? No caso aqui eu estou aqui em tipos de dados, selecionar, e aí eu já tenho a pasta disponível aqui para mim, olha só. E para começar então, eu vou falar sobre tipos de dados primitivos, tá? E os tipos de dados primitivos no JavaScript são Boolean, Number, String, Null e Undefined, ok? Então existem aí diferenças na forma como o JavaScript trata os dados, tá? De outras linguagens, ok? Bom, utilizando aqui o script, tá? Eu vou só apagar isso daqui e vou renomear aqui o index.html para aula 2. E aqui eu vou colocar tipos de dados. Tipos de dados. E aí a gente vai aprender como identificar esses tipos, tá? Então, os tipos primitivos são tipos de dados simples no JavaScript, tá? Para depois falar sobre os tipos de dados de referência que são utilizados por meio de objetos. Então, a gente pode começar falando do tipo number, tá? Que vai definir aí variáveis numéricas, tá? Então, poderia falar que um var idade é igual a 18, por exemplo, e aí automaticamente está sendo atribuído aqui que idade é do tipo number, tá? Então, em outras linguagens, a gente está acostumado a ver que é preciso declarar, né, o tipo de dado, colocando um int aqui, por exemplo, para falar que é um inteiro, né? Aqui no JavaScript não tem muito isso, tá? Então é só colocar aqui 18, ele já entende que é um número. Até porque o JavaScript não faz esse tipo de classificação, tá? Para números inteiros, flutuantes, né? Então tudo é apenas número, tá? Dando continuidade, então, uma forma de identificar os tipos de dados é utilizando o typeof, tá? E aí, como a gente está utilizando aqui o Blisk, né, para fazer os testes aqui no Google Developer Tools, eu vou utilizar aqui um console.log para mostrar esse resultado para a gente, tá? Então, eu vou colocar aqui console.log e aí eu vou colocar idade, tá? Então, olha só. Ao fazer isso, vou até aumentar um pouco o tamanho da fonte aqui. Ao fazer isso, olha só. Ele exibe aqui, né, no console que a idade é 18, ele está mostrando um número, só que ele não está dizendo para mim que tipo é esse. E para mostrar o tipo, a gente pode utilizar aqui o operador typeof, tá? Então, colocando aqui typeof, ao salvar, ele vai começar a mostrar aqui para a gente que é o tipo number, tá vendo? Bom, então se eu defino aqui uma variável sexo, como aqui, por exemplo, ó, var sexo igual, e aí eu passo uma string, tá? Quando eu defino um texto qualquer, entre aspas, eu estou criando uma string. E aí eu passo aqui o terminal type, aqui no console.log, typeof sexo, você vai ver que ele vai me exibir o tipo string, ok? Na sequência, eu posso declarar uma nova variável, mas sem atribuir nenhum valor a ela, tá? Então, nesse caso aqui, eu declarei a variável nome, olha só. Então, aqui eu vou passar nome também. E ao vir aqui dar refresh, você vai ver que ele está retornando um undefined. Então, automaticamente, o tipo undefined foi atribuído aqui. Como eu também posso fazer assim, ó, igual undefined. Observe que isso aqui não está entre aspas, tá? Então, eu estou falando que isso daqui é do tipo undefined. Então, se eu atualizar aqui agora, olha só, ele permanece mostrando que realmente é undefined, ok? E aí nós temos também o tipo Boolean, tá? Que é utilizado principalmente aí para tomada de decisões, né? Ou faça isso, ou faça aquilo com base em um parâmetro que você pode receber para tomar essa decisão, tá? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, var, uma variável que existe, tá? E aí eu posso setar ela para true. Olha só. Então, ao passar existe aqui, ele também vai dizer que é do tipo Boolean, tá? A mesma coisa acontece se eu colocar isso aqui como false. Olha só. Vou atualizar, ele permanece mostrando o tipo que é Boolean.
Por último, então, aqui nós temos o tipo null, tá? Então, eu vou ter uma variável aqui. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, endereço. E aí eu seto ela para null. Olha só. Se eu passar o endereço aqui, ele também vai me mostrar que é do tipo null, né? Só que não. Olha aqui, ele exibe para mim que é um objeto, tá? Então, nesse caso, uma das características do JavaScript, muita gente considera que isso aqui é um bug da linguagem, ok? E a gente poderia até argumentar que null faz uma referência a um objeto vazio, por isso ele retorna object, né? Mas ainda assim é um pouco confuso, tá? Então, no caso aqui do tipo null, a melhor forma para se fazer um teste, né, verificar o tipo, é realmente fazendo um teste lógico, tá? Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, se endereço, né, dar um console.log aqui e falar que se endereço é igual a null, tá? Então, eu uso um operador de tripla igualdade para fazer essa comparação. Ou seja, eu estou comparando o valor, tá? E também o tipo, ok? Então, agora, ao atualizar o browser, olha só, agora ele já me exibe aqui que é true, tá? Ou seja, endereço é null, ok? Então, eu vou comentar essa última linha aqui, olha só. E uma coisa que você precisa saber, tá, é que para todos esses tipos, com exceção de null e undefined, em testes lógicos, o resultado para todos vai ser um true. Para que você consiga entender isso na prática, eu vou usar mais uma vez aqui o console.log. E aí, por exemplo, eu posso utilizar aqui a dupla negação, tá? Que aí eu enfatizo o teste lógico que eu estou fazendo e ele vai me imprimir um resultado dizendo se é true ou false. Então, ao fazer isso aqui, ó, se eu atualizar, tá vendo? Ele me trouxe dois true. Vou comentar aqui essa linha também. Olha lá. Então, eu tenho que idade está preenchida, ou seja, é true, ok? Se eu pegar aqui o nome, por exemplo, nesse caso ele vai me trazer um false. E por quê? Porque tudo, com exceção de null e undefined, no JavaScript é true. E aqui o exist, vamos ver? Vou pegar o exist, que está setado como false ali, ó. Vou salvar, atualizando, aqui ele me deu um false. Então, quer dizer, quando eu defino o boolean como false, aqui ele vai me retornar como false também. Tá? Se eu definir aqui para true, aí ele me retorna true, ok? Apesar de ser algo bem simples isso, é muito importante que você saiba dessas características no JavaScript para evitar confusões aí no momento que você estiver fazendo comparações, tá, entre valores e tipos, para que você consiga ser mais produtivo e realmente consiga dominar a linguagem JavaScript. E como no JavaScript quase tudo, né, ou se não tudo, é objeto, tá? Esses tipos primitivos, eles possuem métodos, tá? Como no caso aqui da variável nome, que está como undefined, eu vou colocar o meu nome aqui, ó, Rodrigo. Então é uma string, tá? E aí eu poderia criar uma variável aqui dizendo que ela é var primeiro char, que seria o primeiro caractere, tá? E aí eu posso utilizar um método aqui para retornar o primeiro caractere aqui dessa string que é do tipo primitivo. Que poderia ser aqui, por exemplo, nome ponto char et. Olha só. E aqui eu passo, né, a posição do caractere que eu quero. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a posição 2. Ele não vai me retornar primeiro, mas vai me retornar a variável. Aliás, vai me retornar 0, 1, 2, tá? Ele vai me retornar a letra D aqui. Então, eu vou pegar aqui primeiro char, e aí eu vou passar aqui, olha só. Quando eu atualizar aqui, ele está me mostrando a letra D. Se eu passar 0, aí sim ele vai me retornar a primeira letra, tá? Então, isso daqui é um método, tá, deste objeto primitivo. Então, você percebe que os objetos em JavaScript, eles têm por default, tá, métodos internos a ele, tá, que você pode utilizar. Tá? Então, é óbvio que você pode criar propriedades, tá, novos métodos para esses objetos,
para os seus objetos, né, que você for criando, tá? Mas quando você cria um objeto, ele já tem alguns métodos que são disponibilizados aí pela linguagem JavaScript. No caso aqui do tipo string, né, eu também poderia utilizar um outro método, como por exemplo aqui, eu poderia falar que var nome maiúsculo é igual nome.to, e aí ele vai me dar aqui algumas opções, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui o to lowercase, to uppercase, next index of, tá? Então são todos métodos já disponibilizados pela linguagem JavaScript. E aí nesse caso então eu vou utilizar aqui um to uppercase, tá? Para poder aplicar isso a todas as letras aqui, fazendo com que todas fiquem. Para finalizar aqui, só basta eu executar, né, este método, tá? Passando aqui os parênteses. Então, ao atualizar aqui, ele não mostrou nenhuma diferença ali para a gente, porque eu tenho que pegar aqui o nome maiúsculo e colocar aqui no console.log, olha só. Então, eu já tenho tudo em maiúsculo. E aí você pode até vir aqui e testar estes outros métodos, tá, que apareceram, tá? Então, você viu que tem o charcode at, last index of, tem o length, tá? Então, se eu usar o length aqui, por exemplo, se eu atualizar, você vai ver que ele me mostra que eu tenho 7 caracteres, né? Isso é bem interessante, mais para frente a gente vai falar um pouco sobre o length lá na parte de arrays, e aí a gente vai fazer uma relação aqui com as strings, para que vocês entendam como strings e arrays são parecidas neste caso. No caso dos números aqui, se ao invés de idade, por exemplo, eu tivesse aqui valor, né, que é 18, tá? E eu pegar aqui esse valor, ó, vou fazer direto aqui dentro agora, tá? Ponto to fixed, e aí eu passar aqui 2, salvando isso daqui, ó. Ao atualizar o navegador, você vai ver que ele acrescenta 2 casas decimais à direita ali, ok? Então existem diversos métodos nos objetos, nos tipos de dados primitivos que a gente pode utilizar, tá? Isso não é específico somente para os tipos de dados primitivos. E agora a gente vai falar então sobre os tipos de dados de referência, que basicamente são objetos, tá? E a gente vai falar sobre os métodos, né, que são disponibilizados por default para esses tipos de dados de referência. Então, para falar sobre isso, eu vou comentar agora aqui essa linha, tá? Vou manter o restante ali acima como está, e aí eu vou colocar um comentário aqui. E colocar na frente aqui tipos primitivos. E logo aqui abaixo eu vou colocar tipos de referência. Tá? Bom, para falar sobre isso então, sobre os tipos de dados de referência, eu vou começar falando sobre o que é um objeto, tá? Então, o objeto, ele nada mais é que um tipo de variável, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso ter o objeto pessoa, tá? E aí eu posso falar que para criar este objeto eu posso utilizar um método construtor que é o newObject. newObject. Ao fazer isso, eu estou criando um novo objeto, tá? Então, se eu vier aqui agora no console.log e fazer aquilo, né? Typeof pessoa, ó, e atualizar aqui, você vai perceber que ele me diz que eu tenho um objeto. Então, esses objetos eles são compostos por propriedades e valores, tá? O que eu quero dizer com isso? É como se um objeto fosse uma coleção dinâmica de chaves e valores, tá bom? Então, para que você entenda isso, eu posso exemplificar assim, ó. A mesma coisa eu estou falando aqui, que pessoa 2 é igual a um objeto, tá? E assim fica mais claro, tá? Aqui eu utilizei o método construtor e aqui eu estou usando a forma literal, tá? Então, deixa eu corrigir aqui, é pessoa 2, tá? E aqui tem um var também.
Então, var pessoa 2 é igual a um objeto literal. E aí, por exemplo, eu poderia adicionar as propriedades, como nome, por exemplo, que pode ser Rodrigo, idade, que aí vai ser 21, por exemplo, e o sexo, que eu poderia colocar aqui como M, né, de masculino. Ok? Então, ao salvar aqui, ele já identou isso para a gente automaticamente, tá? Então, continua sendo exatamente a mesma coisa, só mudou a forma de organização, que antes estava inline e agora está em multilines, né? Então, aqui eu tenho o meu objeto literal criado. Então, por isso é uma coleção de chaves e valores, tá? Então, aqui eu tenho a propriedade e aqui eu tenho o valor, ok? Agora, o que você tem que entender é que object é apenas um tipo de dado de referência. Ainda existem outros, tá? Por exemplo, os tipos próprios, né? Como, por exemplo, o array, o date, o error, e o function e o próprio object, tá? Então, no caso de uma função, por exemplo, eu poderia falar, né, que var mostra nome é igual um new function, tá? Então aí eu posso colocar aqui na frente, dando um espaço, né? Um function, olha só. E entre parênteses aqui, tá? Eu posso colocar aqui uma string falando assim, ó, console.log, tá? E aí aqui dentro eu coloco aqui o meu nome, né? Rodrigo, tá? Então, olha só, é meio estranho, né? Esse código, Rodrigo, ficou meio confuso isso. Deixa eu aumentar um pouco aqui. A princípio, essa pode ser a primeira impressão realmente, tá? Então, fique tranquilo, tá? Então, olha só. Deu um errinho aqui, porque aqui não é .org, né? .log, olha só, tá? Então, atualizando isso, ó, você vai ver que ele está imprimindo lá o meu nome. Justamente porque eu declarei uma função, tá? E na sequência, eu executei essa função logo aqui abaixo, como você pode ver, tá? E o mesmo a gente poderia fazer com o tipo próprio array, tá? Então eu poderia ter aqui um var carros igual new array, tá? E aí aqui eu passar os carros que eu quero, por exemplo, o Gol, o Uno e um Corolla. Corolla, acho que é com 2L, tá? Então ao fazer isso, se eu der um novo console.log aqui em carro agora, vou aproveitar isso daqui, vou passar aqui, ó, carro, você vai perceber que ele está exibindo um array aqui abaixo, tá? Então, são tipos de referência, tá? São tipos próprios. O function, o array, né? Tem também aí o error, o object, tá? O null, aliás, o date, né? Para poder exibir datas, tá? Criar datas e o próprio array mesmo. Porém, como eu mostrei antes, tá? Cada um desses tipos de referência aqui, esses tipos próprios, eles têm a sua forma literal correspondente, como no caso aqui do objeto, que eu fiz primeiro utilizando um new object e depois utilizando a forma literal aqui com chaves, né, propriedades e valores, tá? Então a gente vai ver agora como utilizar, né, algumas dessas formas literais, tá? Então eu vou vir aqui abaixo, vou dar um enter, tá? No caso aqui da variável carro, né, que eu tenho um array, então eu vou ter que var carros agora no plural, tá? E aí a forma literal é simplesmente abrir e fechar colchetes. E aqui dentro eu poderia até mesmo passar as mesmas informações aqui, tá? Então vou dar um novo console.log aqui. Opa, acabei clicando sem querer. Console.log em carros. E aí você vai ver que o resultado será o mesmo, olha só. Então eles atualizei aqui e aí está o resultado, tá? Além disso, a gente tem o próprio object, né? Acho que não tem necessidade de fazer novamente aqui abaixo, você já entendeu. E tem também as funções, por exemplo, tá? Quando você vem aqui e você fala que function mostra idade, e aí você abre aqui e fecha, né, parênteses e as chaves, você está utilizando
a criação na forma literal, tá? Então, é uma função sendo criada na forma literal. E aqui ela está sendo criada, né, por meio do construtor function, tá? Então, se eu der um console.log aqui, falando assim, ó, idade é igual, e aí aqui eu concatenar, olha só, posso utilizar um operador, né, mais aqui para poder fazer a concatenação, tá? E aí eu falar que idade é igual a 15, tá? Se eu atualizar isso daqui, nada ainda acontece, porque essa função tem que ser executada. Então eu posso copiar isso daqui, jogar aqui para baixo, tá? E aí ele vai executar, olha só. Idade igual a 15, tá? Faltou só dar um espacinho aqui, né? Olha lá. Perfeito? Então, eu espero realmente que você tenha entendido sobre os tipos de dados, tá? Que são os tipos de dados primitivos, que são simples tipos de dados, né? E os tipos de dados de referência, que são objetos, tá? E esses tipos de dados de referência possuem os tipos próprios, como o array, tá? Funções, né? Entre outros. Então eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.